Eu estou muito feliz nessa noite, queridos, estar aqui pela segunda noite que estamos aqui, né? Mas hoje é uma noite muito especial para mim, muito particular, por reencontrar pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida ao longo dessa caminhada. O Everton e a Tânia, o Brito e agora com a Darcy, isso, e a Regina e o Zé Goiano. Foram pessoas que marcaram nossa vida, e cada um deles aqui tem uma história particular. Então estou muito feliz por essa noite que Deus preparou para nós. Ela é muito minha essa noite, fico muito feliz. E como eu falei ontem, estar aqui ministrando numa igreja onde quem pastoreia para mim, pastor Corrinha, é uma neta, porque eu não trouxe o Márcia e a Eliana para Jesus, eu não fui aquele que disse vem. Mas como eu expliquei ontem, muitas vezes a gente traz pessoas no reino do Espírito, porque somos seres espirituais. E como eu pedi a Deus, quantos jejum eu fiz, quantos clamores eu fiz. Eu era de uma época que tinha vigília toda sexta-feira, e eu escolhia vigílias inteiras dedicadas a Deus na salvação deles dois. Então eu me sinto avô da Marina espiritualmente, amém, irmãos? E cada um deles tem uma importância muito grande. O Brito sempre foi um conselheiro, o Brito sempre foi um amigo e irmão, sabe? E quando ele, nas primeiras conversas nossas, quando nós nos conhecemos, eu lembro que a gente compartilhava lutas meio que parecidas, porque o Brito é nordestino como eu, né? O Brito é lá de Pernambuco, sou da Paraíba. E naquele tempo, né, nós dizíamos assim, olhamos um para o outro. Eu lembro que ele disse assim, nós estava até tomando uma cerveja, ele nem vai lembrar disso, era um evento que teve em Mosqueiro. Eu sou muito detalhista, eu lembro dos detalhes. E eu falei, rapaz, mas a vida é tudo difícil, meu Deus do céu, para mim ter alguma coisa, eu ralo para ter alguma coisa. Aí o Brito disse, qual é o teu signo? Aquele tempo, né? Eu falei, meu signo é escorpião. Ele disse, pois é o meu também, porque nós nascemos em novembro, né, Brito? Todo escorpião batalha para viver. Hoje eu entendi que não é isso não, viu? Mas existe alguma coisa que nos assegurou e nos gerou uma aliança em Deus, né? O caso do Everton. O Everton tinha ido nos Estados Unidos e tinha voltado numa tribulação. Ele nem vai lembrar disso. Tinha chegado numa tribulação, uma angústia, Tânia, que talvez nem tu sabe dessa história. E numa luta, numa batalha, tanta coisa acontecendo, e ele com aquela angústia no coração, ele vai sair para o interior, para o lado de Castanhal mesmo, passa lá na empresa do Márcio Acopará e entra para comprar alguma coisinha, sei lá. Eu sei que ele sentou, e a Luciene, que era a menina, ficava vendo na frente. Nesse dia ela não estava, eu que estava no lugar dela, foi resolver algumas coisas da família dela. E o Everton chegou ali, passando a mão assim. Pensa num homem atribulado, porque o Everton é um rapaz tranquilo, ele entendeu? As coisas do Everton é tudo com ela. E tal, aquela angústia dele. Foi contar a história um pouquinho. Eu falei, só tem uma solução para você, Everton. Mas o que é, rapaz, que eu faço? Ele contou o que ele estava vivendo, né? Eu falei, faz uma oração de entrega a tua vida a Jesus. Eu falei isso. Ele falou, mas o que tem que fazer? Eu falei, eu te digo agora. Aí nós subimos, lembra, Márcio? Fomos lá na tua salinha, sala fria, e abençoamos a vida do Everton. Então são situações que registram ao longo da vida, que marca. E como que eu vou esquecer dessas coisas, gente? Eu falo desses homens aí onde eu ando. Eu tenho um grupo de pessoas que chegou a 104. Eu sou obrigado pelo Espírito Santo a orar de 5 da manhã na terça-feira até 5 horas da tarde por essas pessoas. Aí tem a cabeça lá, começa do meu patrão e minha patroa, que era o Márcia Eliana, que eu amo, eu carrego comigo, aí começa. Aí lá vem Brito, lá vem Everton, lá vem a Tânia, lá vem fulano, lá vem Cicano, lá vem... Sempre guardando a vida deles. Some os contatos, entre aspas, porque eu não perco não. Mas desaparece o convívio, mas não desaparece aquilo que foi importante aqui para mim e que é até hoje. Irmãos, a vida ela é tão rápida. E se a gente não cultivar essas coisas, misericórdia, né? Amados, ontem nós compartilhamos com os irmãos uma palavra. Eu falei em cima do que nós estamos fazendo, lendo, que é o versículo do tema da conferência, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós compartilhamos com os irmãos alguns passos para que você abra a boca e faça essa declaração.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a primeira que eu comentei, foi a que eu segurei mais tempo, é que para você fazer isso, você depende de um chamado de Deus. E eu fui lá em João, quando Jesus explicou para os discípulos, no capítulo 15, versículo 16, quando ele olhou para os discípulos e disse assim: não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Então, irmãos, nós servir a Deus, eu confesso a você que não foi fácil eu tomar minha decisão há 32 anos atrás. Por que não foi fácil? Porque a decisão não foi minha, foi Jesus que me escolheu. E a Bíblia segue o versículo, termina o versículo 16, ele dizendo assim: eu te chamei para que vá e que dê fruto. Eu te chamei para um propósito. E assim é todos nós. Nós não podemos virar as costas para um chamado de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, e ao longo dessa caminhada, nós passamos por muitas lutas e muitas tribulações. E se repete dia após dia. Mas o importante daqui, o tempo nosso terreno, é ter esse entendimento. Eu compartilhei com os irmãos que nossa matéria-prima são duas: terra e espírito. Nós temos duas matérias-primas. Uma que foi feita aqui, eis que é pó e ao pó voltará. E uma que é do espírito, porque Deus olhou e disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Se ele falou isso, Deus é espírito. Então eu sou espírito. A minha matéria-prima vem do céu. Eu tenho duas matérias-primas. O que as pessoas fazem, infelizmente? Valorizam mais a matéria-prima terra. Fazem tudo e todas as coisas para viver nessa terra como se fosse viver eternamente. Isso aqui é uma passagem rápida. Daqui a pouco nós estamos indo embora. Nós somos forasteiros, nós somos imigrantes, nós somos pessoas que vamos passar uma temporada. Jesus, uma certa vez, olha para os discípulos e diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então não são os esforços dessa vida que vai me trazer a felicidade plena, porque a minha terra não é aqui, irmãos. Levanta a tua mão direita e diz: a minha terra é os céus. Ou nós investimos nisso, ou nós vamos trabalhar igual caranguejo, para trás. Vamos caminhar para trás, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A alma está ligada à salvação, inclusive está ligada à felicidade. E felicidade é só eterna. Aqui são momentos de felicidade na terra. Felicidade plena é no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que no céu não haverá dores, não haverá enfermidade, não haverá choro, não haverá nada disso. Eu preciso investir, eu preciso bater no peito e enfrentar as trevas, que são os inimigos espirituais, e dizer: peraí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pastor Igor e a pastor Marina foram muito felizes em escolher esse tema, irmão. Nós vivemos tempos difíceis quando se trata de família, e você sabe disso. E nós precisamos resgatar essa essência, a célula magna de uma sociedade. Nós precisamos. Ou nós fazemos isso, e essas coisas são simples. Começa lá na cozinha, começa lá na sala, começa nos princípios, começa nas regras impostas pela liderança da casa, que é o pai e a mãe. Começa dentro de casa com detalhes. Hoje em dia, meus irmãos, tem criança com 8 anos, eu falava ontem, que tem seu celular e tem Instagram. Como que eu vou ter domínio? O que aponta o futuro de uma criança dessa? Qual o fim dela? Meus netinhos, o Caleb, que é o mesmo nome do netinho do Zé, né? Está aí o Caleb. O Caleb, a Laurinha, o Israel com 15 anos, que agora começou o celular, e a Isabel, que tem 13, ó. Eu preciso, irmão. Nós somos engolidos pelo sistema, pelas circunstâncias da vida. Ah, mas os coleguinhas meus, tudo tem celular, mas você não tem. Você não tem, porque papai tem entendimento. A pior coisa é você conhecer algo, você saber de uma verdade e praticar aquela verdade. É muito mais do que desobediência. Com todo respeito, a palavra é burrice. Então eu preciso trabalhar, irmãos. E nós vivemos um tempo de muita luta e de cumprimento da palavra. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, por favor, no capítulo 10. Olha o que Jesus diz aqui nesse texto. Mateus capítulo 10.
Quero agradecer o Mateus, porque foi tudo rápido para trazer os vídeos, né, Mateus? Não queria que o casal soubesse, tadinho, mas graças a Deus que ele ainda deu tempo de editar. Deus abençoe o Mateus. Mateus, né? Sem ser isso daqui, capítulo 10. É um versículo que com certeza você já leu por muito tempo. Abra lá para você ver como você vai entender que você um dia já leu esse versículo. Eu quero trazer a minha ministração em cima desse versículo. É o versículo 36. Olha o que está escrito na Sagrada Escritura. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Repita comigo. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Feche seus olhos como você está, curva sua cabeça. Espírito da verdade, nos direcione em tudo aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa noite. Traga doce, traga unção, traga inspiração, e seja o Senhor a pessoa mais importante desse lugar, em nome de Jesus. Irmãos, eu me assustei quando o Espírito de Deus me trouxe uma revelação em cima desse texto, porque a vida inteira, quando eu olhei isso aqui, que quando o Jesus está falando que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, isso foi muito forte para mim, Brito, porque, puxa vida, meu pai vai ser meu inimigo, minha mãe vai ser minha inimiga, os meus irmãos serão os meus inimigos, e isso mexeu demais comigo. Foi uma das coisas que quando eu me converti, eu vi de perto essa palavra, as pregações em cima dela, e isso me assustava, porque para mim isso não tem princípio. Como que eu vou entregar minha vida a um Deus de amor e os próprios inimigos meus vão ser dentro de casa? E eu procurava caminhos para entender. Olha o que Deus me falou. Vamos ler os versículos anteriores, o 34 e o 35. O 34 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. E ainda dá um históricozinho aqui, ó. Isso é Jesus falando: pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Literalmente está escrito que Jesus veio para fazer tudo isso. Mas o versículo que me deu alegria, que eu fui entender, é o versículo 34, que diz assim: não penseis que vim trazer paz, mas eu vim trazer confusão? Não, eu vim trazer espada. Você dá uma viajadinha lá em Hebreus no capítulo 4 para mim? Por favor. Hebreus, lá na frente, para me completar. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Aquilo ali foi palavra de quem? Foi de Deus, não foi Jesus que falou? Eu vim, foi Jesus que falou, palavra de Deus. Versículo 12 do capítulo 4. Olha o que está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vim não para trazer paz, mas trazer espada. Segue o versículo. Ela é comparada a uma espada de dois gumes. O que é a espada que Jesus estava falando? A sua palavra. E onde é que estão as divisões das famílias? Marido contra a esposa com o marido, sogra contra a nora. Falta de concordância na espada. Eu vim para trazer a palavra, porque no princípio era a palavra. Eu era o verbo, e o verbo se fez carne. O divino se materializou, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Que Deus é esse que ia gerar confusão de nunca mais eu ter minha esposa, não ter mais meus filhos, ter meu sogro, ter minha sogra, porque Ele veio na minha vida? Há de entender que tem um conflito forte nisso. Então isso me trouxe alegria. E a maior dificuldade dos últimos dias é exatamente a palavra dentro dos lares. Eu quero compartilhar com vocês alguns inimigos que têm atrapalhado a palavra dentro de casa, porque é a palavra que vai mudar minha vida.
A Bíblia diz no Salmo 1, que o salmista fala assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, pessoas erradas, nem se detém não se detém no caminho dos pecadores, nem senta na mesa dos escarnecedores. O seu prazer está onde? Em meditar dia após dia na espada, na sua palavra. Essa é a alegria do Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, uma orientação de Deus usando Salomão para a família: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer ele não venha se desviar. Quais são os princípios de Deus? Ensina a criança no caminho. Pega no braço dele, pega na mão dele e ensina no caminho. No caminho. Eu estou indo aqui, eu estou fazendo aqui, e eu estou pegando na mão do meu filho. Eu estou ensinando no caminho. Eu não estou ensinando o caminho, porque o caminho eu faço assim, ó: meu filho, isso que você está fazendo está errado, vai por ali que é o certo. Aí é muito fácil. Isso não é princípios da palavra, porque a palavra de Deus ela tem que ser aplicada na sua essência como ela é. Ensina no caminho, é durante. Aqui, Carlinhos, é assim que o papai faz. Eu estava conversando com ele aqui, que ele fez isso com o Carlinhos. Ele queria tornar o filho dele um representante comercial, tal qual ele foi, que é um homem de sucesso nessa área. Mas ele não disse assim, vai, não. Ele pegou na mão do Carlinhos, viajou com ele, andou com ele, tirou o pedido na frente dele. Jesus, andou com o Carlinhos e disse: ó, meu filho, é assim, ó, você vai encontrar cliente assim, você vai encontrar um fazendeiro chato, você vai encontrar isso aqui, você vai chegar na sexta-feira, vão te cercar, vamos para a balada, porque você é um menino novo, mas não faz, porque o nosso negócio é trabalhar, é vender o nosso produto. Nós queremos crescer na empresa, queremos representar. Brito fez isso, aprendeu? Agora eu já te ensinei o caminho, agora vai. Está morando em Palmas, o pai dele está aqui em Belém, está lá, mas ele ensinou. Estou dando um exemplo, pegou na mão e foi. Os princípios de Deus, eles estão ficando inexistentes dentro de casa. Eu vou dizer mais uma vez o que eu falei ontem: cadê os ensinos do lar? Cadê os cultos domésticos? Isso é cafonice. Cadê os cultos domésticos? Meus irmãos, eu nasci e me criei dentro do catolicismo. Eu fiz o meu catecismo. Aquilo que eu conhecia de Deus, tudo aquilo ali eu fiz. É por aqui que é de Deus, vamos aqui. Eu tinha minhas novenas, eu tinha minha oração de 6 horas da... Eu tinha tudo e obedecia tudo. Eu precisava ter entendimento mais profundo daquilo que eu fazia. Eu precisava ter uma revelação maior. Eu precisava ter um encontro com Deus. Eu precisava uma coisa diferente que me movesse, que eu ficasse 32 anos apaixonado por Jesus. Eu queria viver a vida inteira dizendo: Jesus é tudo na minha vida. Eu, Itamar, precisava de uma experiência profunda com Ele. Não queria ser simplesmente por ser, mas eu tive quem me ensinou. Não vem ninguém me dizer assim, como eu já vi, criticar a forma que eu aprendi, mas meu amigo, eu ouvi falar de Jesus. Foi em meio idolatria, ali na católica, acendendo vela. Foi ali onde eu tive uma experiência. Mas eu tinha meus pais, eu tinha minha família agarrando ali, dizendo: é por aqui, por aqui. Depois veio a revelação. Mas o que me trouxe aquela disciplina de dobrar o joelho naquela hora para ver o texto, foi lá naquele tempo. Passou-se o tempo, houve a transformação. Eu entendi coisas que eu não entendia. Quando meus filhos vieram, todo dia, nós tínhamos nosso culto doméstico. Escolhi um versículo, Olha meus filhos aqui, dizendo que ele e a casa dele serve ao Senhor. E serve mesmo, eu acompanho. Marceliana, às vezes você ia na segunda-feira lá, estava lá. Às vezes o Vinícius morrendo de sono, mas estava lá. Meu filho, lê o versículo aí. Marina, pega aqui. Não era Marina? Não era a segunda? Toda segunda. Nós já sabíamos, os funcionários nem encostavam naquele horário que era deles. Quem é a Marina hoje? Pastora deles. Quem é o Abel? Meu pastor. Eu e Márcio andamos, nossos filhos vão correr e nossos netos vão voar. A Helena, olhando para o jeitinho dela, a Débora, como não? Que Deus tem para aquelas meninas, nem os olhos dos pais viu, nem o ouvido ouviu.
a gente vê Deus na vida delas. Mas por quê, irmão? Ensinou no caminho. E esses princípios acabaram. E aí veio a divisão. Ah, não, eu não quero isso não. Eu quero aproveitar a minha vida. Tomar cachaça, pegar as mulheres que tiver aí, vou para as baladas. Aí tem um que conheceu a verdade. Não, filho, vamos sentar aqui. Amor, vamos sentar aqui. Começa aquela... Aí está a espada. Aí está a divisão. Um contra o outro. Então, querido, para nós resgatarmos isso, alguns inimigos se criaram e se fortaleceram como posições solidificadas, como principados contra a família. E para que essa espada, a palavra, não funcione, ele tem uma meta. Primeira dela, pode ter certeza, usar o materialismo. O apóstolo Paulo, ele é muito feliz quando ele diz que ele anda naquilo que ele crê e não naquilo que ele vê. Tem pessoas que são materialistas, têm crescido na sociedade, irmão, nos últimos tempos, têm se valorizado os bens materiais. Eu tenho uma frase muito forte, que infelizmente quem criou ela foi meu sogro. Nós trabalhamos um tempo aqui num garimpo, 5 anos, ele dizia assim: na terra é Cristo, no céu é isto. Ele estava errado? De jeito nenhum. Na terra, no céu, ele dizia, é Cristo, né? Na terra é isto. E essa é a mensagem de hoje, não mudou nada. Você vale pelo que você tem. Você pode ser uma pessoa de caráter, pessoa corretíssima, as suas coisas é tudo direitinho. Agora, depois que o Bolsonaro entrou, tem o índice de fidelidade, né? Você vai comprando, você vai pagando em dia. Lá na frente você recebe uma pontuação de fidelidade por estar suas contas tudo em dia, né? Isso aí as mudanças que vem acontecendo, né? E a gente sabe que isso é uma verdade. E perante ali a situação, ao sistema, isso é uma verdade. E você começa a ser valorizado por isso. Tem pessoas que não tem nada na vida, mas ele não vale pelo que tem. Tem pessoas que têm caráter, tem isso, tem aquilo, mas não tem nada. Então ele não tem valor. Essa é um mecanismo do mundo. Isso chama-se materialismo. E isso é um inimigo forte que tem vindo para dentro da família, né? Vê as confusões, a separação dentro de casa. Porque, irmãos, nós sabemos uma coisa: o Brasil, ele tem uma forma de criar os filhos. Você vai nos Estados Unidos, tem outra. Os Estados Unidos, a criança nasce sabendo que vai ser treinada para ser presidente. O que vale é o materialismo e acabou. Ainda que seja um país que no papel seja um país que mais enviou missionário, que enviou pessoas para pregar a palavra de Deus, é um país materialista. E o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de Satanás, ele é tão sagaz que hoje, eu passei um tempo lá, fiquei morando lá pouquinho tempo, 4 meses. É um lugar que tinha que ser o lugar número 1 no mundo para se enviar missionário. Mas qual é a igreja brasileira que vai mandar $3.000 que precisa viver lá? Para não ter o luxo, para comer e viver. Quem é que vai mandar? 3 vezes 4, R$12.000 para sustentar um missionário. É um país que menos no mundo recebe missionário. Inclusive quem vai lá como missionário, ele se perde. Ele vê tanto dinheiro que ele larga de ser missionário e vai ganhar dinheiro. Eu vi isso. É um país materialista. As posses, as contas bancárias, isso salta para a vida física, para o corpo. Está cheio de gente gastando dinheiro com isso aqui, ó. Irmão, se eu fosse arrumar a minha cara como eu queria, eu ia gastar dinheiro, viu? Mas o povo não está nem aí. Arruma aqui, arruma dali, mexe daqui, entorta daqui, entendeu? Bota não sei o que aonde, tira. Isso aqui está, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, vai descendo aqui, arranca. Isso aqui está meio baixo, sabe? Vai. Vida materialista. Enquanto isso, as casas se arrebentando. Ninguém, se Deus chegasse aqui agora, em algumas famílias, dissesse assim: fica de pé, ou o dono da casa, fala aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nunca ia falar. Porque não tem entrega. Porque não entendeu o propósito de Deus. Não entendeu a chamada de Deus. A sociedade hoje, irmãos, o mundo infelizmente não trata o caráter, não trata o espírito,
Cada dia as pessoas têm se afastado de Deus, cada dia Deus tem ficado distanciado. Ninguém abre mão de perder, ninguém quer doar nada. É uma luta desenfreada, é cheia de gente com depressão, é pessoas com colesterol lá em cima, é pessoas com a pressão arterial arrebentada, é pessoas se distanciando, a saúde se acabando, porque eu tenho que ter, eu preciso fazer isso, eu vou abrir um negócio aqui, eu quero um emprego depois da 3ª hora, quero trabalhar. Irmãos, eu vi gente dormindo 2, 3 horas nos Estados Unidos, o resto era trabalhando, à base de remédio, porque o materialismo tomou conta. Ninguém quer perder, as pessoas só querem ter uma televisão de 20, 30 polegadas, né? Aquela fina lá, eu esqueço o nome, televisão, né? Aquelas grandes, só quer ter, não precisa, irmão, é porque fulano tem. Eu ando num senhorzinho de idade que eu tenho, que eu chamo ele Limãozinho. Meu carrinho é uma benção, é 1990. Anda no grito. Tem umas visitas que é para me fazer, Everton. E a pessoa ligou, um caso aconteceu, uma situação da mulher, numa situação que queria suicidar, queria se enforcar o filho da mulher. E lá vai eu. O que aconteceu? O Limãozinho não saía. Ele é carburado, aí liga, ele faz e não vai. Aí eu ando no grito. Falei, pega agora em nome de Jesus, e vai embora. Entendeu? Mas é uma luta, é uma angústia na alma da gente de trocar esse carro. Aí você anda no seu meio, no meu meio hoje não é mais vendedor, eu sou pastor. Eu olho para pastor, rapaz, é cada Corolla, é cada caminhonete, é cada não sei o que, e eu no Limãozinho. Nós vamos fazer reunião de Copab, que é o conselho de pastores. Você precisa ver aí, onde eles vão entrar no conselho dos pastores de Brusque, é bem largo, para ninguém encostar um no outro, para evitar de bater uma porta, entendeu? Aí fica os porteiros lá, tudo organizadinho e tal. Pode vir para cá, vem para cá, aí põe a tua Land Rover, aquela Land Rover, põe aqui, porque ela é uma região graças a Deus, é uma região bem próxima, Brusque, né? Põe aqui não sei o que, põe não sei o que ali. Aí o cara fala, põe lá o ninho lá no canto lá. Desse jeito, quando eu chego lá, põe lá no canto. Eu falei, pode deixar, meu amigo. Então, você vale pelo que você tem. Aí lá vai eu no Limãozinho e coloco ele lá no cantinho. Eu saio da porta, sai assim, ó. Eu e a Socorrinha, porque só tinha uma brechinha para nós. Você entendeu? Mas aonde foi o Range Rover lá, não sei o que mais que foi, o Limãozinho estava. E para que eu vou entrar em angústia, pegar um carnê desse tamanho, porque eu quero ter um carro? Mano, louva a Deus pela vida do europeu. Ele junta para ter, ele não tem para pagar, ele junta para ter. Ele vai no comércio, o carro quanto é que é por mês? R$500, te faço em 70 parcelas. Valeu, meu amigo, obrigado. Ele chega na casa dele e coloca, amor, a partir de hoje 70 parcelas de 500, nós separa. Quando chega na 69, ele chega lá e compra o carro. Por que nós brasileiros não fazemos isso? Então o materialismo é que domina, e com isso eu vou perdendo a essência de trazer Deus para dentro da minha casa. Eu vou perdendo as oportunidades de ter Deus na minha casa. Eu não quero perder nada. E a Bíblia diz, ensina para nós que se eu querer ganhar aqui, eu vou perder as coisas vindouras. A Bíblia diz lá em Lucas 17:33 que eu tenho que perder minha vida aqui para ganhar no céu. Isso é abrangente, um monte de coisa, não é só a salvação. Eu preciso perder aqui, irmãos. Porque se olha na Bíblia, a Bíblia ela tem um ensinamento todo o contrário que o mundo ensina. A regra da Bíblia é tudo na contramão. O primeiro é o último. Começa a fila de baixo para cima. É tudo o contrário. Entendeu? É assim, ó. Então, o materialismo tem apagado essa condição de nós fazermos o que Deus quer, sermos família, sentar com os nossos filhos. Segunda coisa, tomara que o Espírito Santo pegue algum de vocês, chama-se ativismo. Isso é um estricnina no meio de uma família. Ninguém falou nada de estricnina? Vocês não lembram o que é estricnina? O que é? Aí, tá vendo? O que é, Márcio? É um veneno, rapaz, não é? Estricnina. É um aldrinho da vida aí, que fica 40 anos na terra. O ativismo é um veneno, porque ele é primo legítimo, se não for irmão gêmeo do materialismo.
O ativismo, irmão, é uma deformação da atividade que se propõe a fazer o cidadão. É uma deformação. O ativismo é exatamente uma distorção. Ele é uma deformação, entendeu? Da atividade que se propõe a fazer. E onde muitos ignoram o quê? Os limites. O ativismo está matando aos poucos. Você olha para uma pessoa, você vai falar com o marido, ele diz assim: eu primeiro tenho que falar com minha esposa. Fala com a sua esposa, eu tenho que falar com meu marido. São duas agendas cheias. É um ativismo assim sobrenatural, fora do comum. Não para as coisas de Deus, não para ouvir Deus, o que Deus quer da minha vida. Sabe, tudo que se faz é sem controle. Tudo que se faz é sem uma base. Meu Deus, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o quê? Primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, muito conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer matar minha família? Tem uma vida de ativismo. Tem uma vida de ativismo 24 horas. Procura o que fazer. Irmãos, hoje em dia você não vê mais um pai, vê, mas como está escasso, um pai sentar com o filho para dar conselho para ele, preparar o filho para o casamento. Meu filho, daqui a pouco você vai ter uma família. Os filhos casam, irmão, não tem mais aquela conversa. Eu estou vendo algumas pessoas aqui de uma idade boa que sabe que a mãe era obrigada a sentar com a filha para explicar detalhes de um casamento. Hoje em dia não tem mais isso, irmão. Foram engolidos pelo ativismo, e as pessoas, se quiser que se vire, que aprenda. Aí tem uma peste da internet, tem um pai dos burros que é o Google, ensina tudo. E aí terceirizou as coisas que era para o pai fazer, que era para a mãe fazer. O filho fica desesperado lá buscando em Google. Quando eu estou com vontade de fumar uma maconha que um amigo está me oferecendo, o que é que eu faço? Não tem liberdade com o pai, porque o pai é ativista, só vive trabalhando, só vive entregado naquela vida lá. Ele joga lá no Google e vê uma resposta. Aí de repente a resposta mais adequada: dá um trago com teu amigo, para que você não perca o seu amigo. É desse jeito. Aí ele diz assim: tá louco, eu vou fazer. Vai, é só uma vezinha, só para ganhar um amigo, acabou. Uma vezinha? Vai, besta, como dizia mamãe. Minha mãe chamava todo mundo de besta, bem facinho, irmão. A gente dizia assim, todos nós fora ligava para ela: mãe, nós estamos pensando em comprar uma casa na época da Coab, né, aqui em Belém, quando saiu aquelas casas do Guajará. Aí a gente ligava, eu ligava, né, todos os meus irmãos fazem a mesma coisa, por carinho e respeito, mamãe, né, mesmo longe. Ô mãe, o que é que a senhora acha? Nós vamos comprar essa casa, vamos pagar em 30 anos. Ela dizia: vai, besta. Tinha uma categoria, uma classe de chamar nós de besta. Eu já entendia. Mas mãe, a gente tem que comprar, hein, mãe, porque sabe como que é? Em 30 anos para pagar. Vai, besta. E até ela finalizar o vai, besta, ela dá o ponto de vista dela, ela fazia isso. Então, irmãos, como que eu quero ter filhos que me respeite, que me dê prazer, se eu não tenho conversa com ele? O ativismo me engoliu. Sabe o que é que eu falo? Vai, besta. Perde o filho, irmão. Perde o filho. A gente troca aqueles momentos de casa, aqueles momentos maravilhosos de ver crescer. Mãe, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Já estou adiantando um pouco. De ver crescer os nossos filhos. Perde a essência, irmãos. Você não sabe o que é o preço de uma mulher criar filhos. Eu saía para vender, que eu voltava, eu ficava na estrada numa angústia, numa luta, porque eu sabia que Socorrinha estava sozinha com 3. E nós resolvemos ter filhos rápido. Nós resolvemos ser filho rápido. Nós casamos no dia 29 de maio de 1982, às 4 horas e 15 minutos. O pastor Antônio Francisco casou nós. O pastor não era o padre na época. Lá na Vila Doutor Epifânio, na Senhora da Piedade, que era o nome da igreja. E aí nós casamos ali, irmãos, e decidimos. Os nossos pais chamou assim, disse: meu filho, agora você compra uma cartela do negócio lá, como é, né? Dos comprimidos, para não ter filho. E eu olhava para ela, Nós namoramos 5 anos esperando essa hora. Quando chegou, nós queremos ter filho. 10 meses de casado, nasceu Abel. 10 meses. E depois veio o Rafael e veio o Calel, né? Então o ativismo, querido, tem engolido você acompanhar. E Socorrinha criando 3 filhos, eu na rua, eu buscando o ponto cada dia.
Quando eu chegava em casa, eu arregaçava as mangas e continuava trabalhando, ajudando ela. E aí, com isso, o ativismo diminuía, eu estava perto dela e comecei a ver as angústias dela. Quando eu dou atenção ao meu lar, eu vejo o valor que uma mulher tem. Irmão, nós saímos de casa, nós vamos encontrar todo tipo de pessoas. Um vai falar sobre futebol, um vai falar sobre isso, um vai falar sobre aquilo. Sabe o que a mulher faz em casa? Ela amanhece o dia fazendo café, lavando a louça, lavando a casa, varrendo a casa, lavando roupa, anoitece, ajeitando a cama dos meninos, lavando não sei o que, vai dormir. Amanhece o dia fazendo o café, lavando a louça, varrendo a casa, lavando arroz. Aí chega de noite, vai dormir. Sabe o que ela faz no outro dia? Amanhece o dia fazendo o café, lavando a roupa, fazendo aquilo ali, fazendo... Aí chega de noite, vai descansar, vai dormir. Sabe o que ela faz no outro dia, amanhecendo o dia? Ela vai fazer café, vai fazer isso, a vida inteira. O homem não, irmãos. O homem, ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Ele encontra série, é como eu estou falando, pessoas de cabeça, tudo que é jeito. Ele ri com todos, ele se alivia. A mulher não. Então o ativismo, mesmo com essa condição de eu estar tendo muitos amigos, estar conversando com muita gente, eu estou prejudicando lá atrás. Eu sempre falo o seguinte, que casamento, presta atenção nessa, ele aponta para o futuro. Casamento não tem nada para aqui para trás. Você vai seguindo a sua vida, você vai, chega a hora que você casa, acabou ali. Você tem que literalmente morrer, porque o bom casamento você tem que morrer, um para o outro. Primeiro porque Deus, Ele não une casal, porque você tem dinheiro, porque você é bonito, por aquilo, não. Ele une por um propósito, e eu preciso crer que Deus tem um propósito comigo e com a minha esposa. Primeiro propósito de Deus, que viesse um filho. Porque quando Deus fez todas as coisas, Ele fez as plantas, as aves, as frutas, e Ele diz assim, se multiplique conforme a sua espécie. Bananal nasceu banana, goiaba nasceu goiaba, abacate nasceu goiaba com a semente. E nós? Ele também diz, crescei e multiplicai. Multiplicai o quê? Enchei e povoai a terra. Deus soprou sobre minhas narinas e me deu fôlego de vida, me tornou alma vivente. Eu sou Deus, entre aspas, na terra. Eu tinha que multiplicar. E Deus uniu o propósito para quê? Para nascer o Abel. Deus uniu um propósito meu com Socorrinha para nascer o Rafael, para nascer o Calel, e assim sucessivamente. Então eu perco a oportunidade, querido, desse ativismo ferrenho de acompanhar esses detalhes. Eu preciso bater no peito e dizer, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa que o tempo, se as coisas não acontecerem como você sonhou, mas você vai estar alegre, porque a palavra de Deus ela vai trazer felicidade. Você fez o seu papel. A maior riqueza não é adquirir bens materiais, isso aí é secundário. É tanto que tem tantas pessoas muito ricas que vivem e parece que não tem. Não é que ele não valoriza, é porque ele tem paz, entendeu? Eu tenho. Você tem um avião? Tem, eu tenho um avião. E acabou. É um aviãozinho aquele. Eu tenho. Por quê? Porque formou a vida no entendimento que o principal não é isso. Ativismo, ele rouba da gente. E por último, e esse é perigoso, é uma arma potente, chama-se egoísmo, materialismo, ativismo e egoísmo. Eu tenho que descartar, eu tenho que tirar esse veneno da minha vida. O que é o egoísmo? Significa um amor extremo ao seu bem próprio. Ele ama de um tal jeito que ele não consegue enxergar nem a sua esposa, nem seus filhos. O egoísmo faz com que a pessoa, ele coloque todos os holofotes para eu, e viva eu, e glória a eu, e glória a eu. E se você analisar, tudo que leva a eu na Bíblia, o Senhor matou. O Senhor destruiu os amorreu. O Senhor destruiu os eveu. O Senhor destruiu os heteus, eus, jebuseus. Então o egoísmo significa um amor extremamente próprio. Não consegue enxergar ninguém do seu lado. Irmãos, tem muito pai de família que criou os filhos para formar, para ele ter uma boa profissão, ganhar dinheiro para ajudar ele. Ele não está nem ligado na aposentadoria dele de uma previdência privada ou pública. Ele está investindo no filho para ser um médico amanhã, para ser um empresário, para ajudar ele. Isso é um pensamento completamente errado. É daqui para lá, não é de lá para cá. Tem pessoas que focam, sabe, traz aquilo para ele, não, eu vou conseguir, e esquece os valores.
Ele nunca considera os interesses alheios como importantes, alheios de um modo geral e alheios dentro de casa. A esposa, os próprios filhos, tudo o que faz é voltado para si mesmo. Como que uma casa vai levantar a bandeira: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Se eu sou eu, aqui sou eu, quem faz sou eu, a ideia é minha, isso. Uma vez eu estava ministrando uma palavra para um grupo de pessoas, de casais, e eu ouvi um zum depois de uma luta que estava tendo um casal, porque o marido, ele administrava as finanças de casa, trabalhava os dois. Vou dar um exemplo: a mulher ganhava R$1.000 e ele ganhava 1.000, só para nós exemplificar. Aquilo ali virava um salário, corretíssimo. Vamos fazer nosso planejamento nós dois, o 1.000 seu, o 1.000 meu, vamos ver quem a gente tem que pagar. Eu vi o zum lá, o seguinte: ele administrava esses 2.000, menos de 15 dias que ia chegar outro salário, eles já estavam no vermelho, devendo, faltando feijão, faltando arroz, faltando aquilo, tudo atrasado, sem pagar ninguém. Aí o assunto lá, nós fomos conversar com esse casal. Ele disse: infelizmente, pastor, ele é assim, mas ele é o marido da casa, ele que tem que administrar o dinheiro. E eu perguntei para ele: aonde você leu que é o marido que tem que administrar o dinheiro? Você está redondamente enganado. Quem te falou isso aí, te falou errado. Irmãos, Deus capacita cada um de nós com um propósito. A Oliabe era um cara novo, forte, que ele poderia muito bem ajudar na construção do templo. Mas sabe para que foi que ele foi chamado? Para fazer os castiçais, isso aqui, ó, de ouro. Ele tinha habilidade nesses detalhezinhos, era a parte dele. Eu falei, chegou a hora de ministrar, né? Eu chamei o casal, que eu já estava sabendo, foi o próprio casal, o casal de pastor deles. Eu falei: meu irmão, sabe quem tem que administrar o dinheiro na sua casa? Quem tem a habilidade. Isso não significa que você está sendo pau mandado, como se fala, né? Que é a sua esposa que está mandando. Não, meu irmão, aí é outra coisa, é outro assunto, é outra administração. Habilidade quem tem é você que vai administrar. Não tem problema. Qual o problema nisso? Vocês fizeram as coisas tudo certinho, juntou aqui um com um, o teu 1.000 aqui, o teu 1.000 aqui. Agora, quem de nós dois tem mais habilidade? Porque, irmãos, eu não sei você, mas se colocar R$100 na minha mão para ir numa verdureira no mercado, eu trago uma sacola aqui, ó. Socorrinha, ela é capaz de fretar um Uber. Quem é que tem que administrar meu dinheiro? Socorrinha. Entendeu? Ela vai no supermercado com R$100. Marina, sem exagero, Socorrinha, eu tenho que ajudar ela. Se der para mim, tá doido. Ela fica meia hora, pega um Nescau. Olha aqui, aonde é que eu vou? Eu vou no Toddy, porque eu acho, para mim, que o Nescau tem açúcar demais. Aí ela diz: então, mas isso é a mesma coisa, olha o preço disso aqui, entendeu? Tem gente que está se comparando e é desse jeito, né? Algumas pessoas. Então o homem, agora tem outros não, que é o contrário. A mulher chega, já vai no Toddy. Ele: não, peraí, Nescau faz o mesmo efeito, fica pretinho, gostoso do mesmo jeito. Se alguém estiver ouvindo aí, eu quero merchandise aí do Toddy. Dinheiro. Você entendeu, querido? Então isso não significa que tem que ser ela é mais importante. Nós temos que ser prático, temos que fugir do egoísmo e reconhecer os valores que nós temos dentro de casa, irmão. É comum no meio dos filhos destacar aquele que tem uma palavra, e eu preciso dar ouvido. Eu, como pai, irmãos, eu preciso dar ouvido. Eu lembro uma vez que nós tínhamos uma prática lá em casa, a gente chamava banco do réu. E aí sentava-se ali naquele banco do réu, eu ficava aí Socorrinho, e os filhos iam dizer para nós o que eles estavam achando. Faz isso com teus filhos, sentar assim e diz: o que você está achando de papai e mamãe? Ou então olha para tua esposa e dá liberdade, fica com raiva não. O que você está achando de mim como teu marido aqui? Presta atenção que você vai ouvir. Seja macho para ouvir ela dizer a verdade para você ver o tanto de coisa, né? Tanto de coisa que ela vai dizer: olha, amor, né? O egoísmo também é ausência de amor e também de consideração. Eu preciso levantar a bandeira que a minha casa serviremos ao Senhor. O egoísmo tem distanciado. Lá em Gênesis, no capítulo 4, gostaria que você abrisse.
Gênesis no capítulo 4. No versículo 9, o Senhor faz uma pergunta, sabe para quem? Para Caim. Olha bem o que está escrito. Deus vem ali e pergunta para Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 9. O Senhor pergunta a Caim: Caim, cadê teu irmão? Ele já tinha matado o irmão dele. Cadê teu irmão, Caim? Cadê Abel? Sabe qual foi a resposta de Caim? Está lá no versículo. Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Era um cara que olhava só para si, ó, só para o seu umbigo. Eu, mais eu, mais eu, mais eu. Deus sabia onde estava Abel, mas ele queria saber o coração de Caim. Cadê teu irmão? Por acaso, Deus, sou eu o guardador do meu irmão? Mas é sim. O certo era ele saber e dar satisfação, mas ele já tinha feito besteira. Irmãos, Jesus andou na terra. Versículo, capítulo 45 de Mateus diz: Jesus ele diz que ele tive fome, não me deste de comer. Jesus diz lá: eu tive nu e não me deste de vestir. Tem pessoas que trabalham só para si, não está construindo nada dentro de casa, quer só ver os seus valores, só olha para dentro de si. O ministério de Jesus, irmão, foi bem caseiro. Ele ficou 30 anos dentro de casa. E quando ele saiu, quando ele foi caminhar no propósito dele, as coisas que mais aconteciam no ministério de Jesus era dentro das casas. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma casa, quando ele transformou água em vinho. As curas fortes, como a sogra de Pedro, foi dentro de casa. Sabe o que Jesus quer, irmãos? Ele quer fazer das nossas casas morada. Ele quer repreender o materialismo. Ele quer repreender com toda a sua força o ativismo. Ele quer repreender o egoísmo, porque isso afasta o Senhor. Ele não tem prazer nisso. Jesus falou: eu tive fome, tu me deste de comer. Pensa numa dificuldade, irmão, de alguém de dividir o que tem. Pensa numa batalha. Isso às vezes dentro de casa. Meu dinheiro, teu dinheiro. Ah, mas eu ganhei isso aqui não. Isso aqui é meu, não é teu. Tudo isso atrapalha uma vida com Deus. Nós estamos aqui inseridos numa vida com Deus. Uma bandeira que nós levantamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Eu sei que cada dia você aprende um pouco na vida, ouvindo pastores, homens experientes. Você aprendeu há muito tempo que você colhe aquilo que você planta. Amém? Isso aí é claro, né? Eu colho o que eu planto. O que eu mais precisei na minha vida foi de dinheiro. Eu falei ontem para vocês aqui um pouquinho que eu sou fruto de 14 irmãos. Dos 14, lá no sertão, morreram 7. Dos 7, eu vi 3 irmãos meus morreu por falta de comida. Quando eu saí do meu estado, no dia 19 de junho, estava jogando Brasil e Espanha de 82, eu vim embora para ganhar dinheiro e ser rico, que eu não aguentava mais a vida que eu levava. A minha casa não tinha praticamente nada para comer. Como é que se dá comida para 14 pessoas? Papai e mamãe 16. Um casal que não sabia nem escrever seu nome. Não tinha instrução nenhuma. Dos 14 nasceram 13 dentro de casa. 12 dentro de casa. Então eu cresci revoltado. Eu queria ser rico. Eu queria ser rico. E vim embora. A primeira experiência minha foi em 82 num garimpo. Sabe o que eu encontrei lá de riqueza? Jesus como meu Salvador. E graças a Deus, irmãos, porque se eu tinha tudo para ser um cara avarento, ser um cara. Agora, o que eu aprendi ao longo do tempo? Eu aprendi que você colhe aquilo que você planta. Eu entrei pela via errada para me ganhar dinheiro. Sabe onde é que eu ganho dinheiro? Até hoje é dando e plantando dinheiro. É dando e plantando dinheiro. Deus sabe, e minha socorrinha sabe, e é testemunha. Eu já cheguei em igrejas para pregar. E quando saí do culto, o pastor chegar carinhosamente e dizer assim: pastor Itamar, nós queremos abençoar a tua vida, está aqui a sua oferta. Quando eu chegar naquela porta, eu entregar para um irmãozinho. Entregar ali, ó, está aqui, irmão. O que é, pastor? Põe no teu bolso rápido, que é para o pastor não ver. Sabe quantas vezes faltou dinheiro para mim? Nunca. Se
se eu disser para você que se eu quiser sair do Limãozinho, diz um carro aí, profetiza, irmão, possível que eu saio hoje, eu tenho um monte de caminhos para ir, mas isso aí não é tudo para mim. Eu quero Limãozinho para ir para as casas visitar. Nós andamos 3.400 quilômetros em 11 dias, dentro de uma cidade de 128 mil habitantes, eu e ela. Sai de casa, come no meio da rua, às vezes na casa de irmão, visitando, ouvindo o problema, orando, dando uma palavra. Tem muitos mecanismos, né? Então, querido, lá em 1 Timóteo, deixa eu ler isso para você, abra por favor, no capítulo 3, quem lê a Bíblia conhece, não se preocupe, eu já estou encerrando. No capítulo 3, pode subir o pessoal do louvor aqui, por favor. No capítulo 3, no primeiro versículo e no segundo versículo, se você vai ler aí, você vai ver, está escrito lá que nos últimos dias virão tempos difíceis na terra. É um texto bastante conhecido. Os homens serão egoístas, avarentos e arrogantes, pessoas que vão trabalhar para o seu próprio ventre, pessoas que vão viver uma vida para si próprio. Então é uma palavra que ia se acontecer e está acontecendo nos últimos dias. Você vale pelo que você tem na terra, você vale pelo que você é. Ninguém te dá uma oportunidade se você não tem alguma coisa. São raríssimos os momentos de reconhecimento do valor que você tem. Mas existe um Deus que olha para você com os olhos diferentes de muita gente. Existe um Deus que os princípios dele são na contramão, onde o menor será o primeiro. O apóstolo Paulo dizia assim: dos menores, entre todos os menores, eu sou o menor. Certa vez o apóstolo Paulo foi consultado por alguém: cadê as tuas credenciais que tu diz que é pastor? Mostra teu documento. Ele falou assim: as minhas credenciais são as marcas de Cristo na minha vida, são o cansaço. Porque Moisés, lá em Hebreus 11:23, ele diz assim: eu deixei de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés poderia ser um homem rico, o futuro faraó. Eu deixei e não quis ser. Antes o meu prazer foi me desgastar, foi envelhecer, foi criar ruga, servindo ao Senhor na igreja. Eu fiz isso por amor à igreja. A maior riqueza do homem não está no ouro e nem na prata. Nós temos exemplo em Lucas de um jovem, um homem que estava ansioso, desesperado pela salvação. Jesus olha para ele e diz: cumpra os mandamentos. Ele falou: eu cumpro todos. Amar pai e mãe, não roubar, não adulterar, eu faço todos. Jesus olha para ele e viu ele um homem apegado nas coisas da terra. Ele diz assim: jovem, vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Sabe o que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi embora. O que nós entendemos, que aquele jovem não teve a oportunidade da salvação, porque ele valorizou mais o material do que o espiritual.